Gente, o deputado federal Nicolas Ferreira voltou a falar da Congregação Cristã no Brasil. E desta vez foi ainda mais surpreendente. O que aconteceu na noite de quinta-feira no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília pegou absolutamente todo mundo de surpresa e estabeleceu um marco histórico completamente inesperado na política brasileira contemporânea. Em um pronunciamento que durou exatos 47 minutos e deixou parlamentares, jornalistas, analistas políticos e milhões de brasileiros em estado de completo choque e reflexão profunda, o deputado federal Nicolas Ferreira proferiu palavras que reverberaram como um verdadeiro terremoto pelos corredores do poder e pelas redes sociais de todo o país. Era aproximadamente 21h15 quando algo absolutamente extraordinário começou a tomar forma no ambiente solene do Congresso Nacional. O jovem deputado mineiro, conhecido nacionalmente por suas posições conservadoras firmes e discursos inflamados sobre política, economia e costumes, havia solicitado uma sessão especial com caráter de urgência para fazer o que ele mesmo definiu como a declaração mais importante de toda a minha trajetória política e pessoal. A atmosfera no plenário estava visivelmente tensa e carregada de expectativa sem precedentes. Deputados de todos os partidos políticos, desde a extrema-esquerda até a direita mais conservadora, interromperam suas agendas noturnas para comparecer pessoalmente e testemunhar o que Nicolas Ferreira estava preparando para compartilhar com a nação brasileira. Jornalistas experientes de Brasília, acostumados com décadas de cobertura política, confessaram posteriormente nunca ter presenciado uma convocação parlamentar tão misteriosa e intrigante. Com uma expressão visivelmente emocionada e diferente de sua postura habitual, mais combativa, o deputado se dirigiu à tribuna principal com passos medidos e seguros, carregando consigo uma pasta de documentos que despertou imediatamente a curiosidade de todos os presentes. O que exatamente Nicolas Ferreira tinha descoberto ou vivenciado que o levará a convocar essa sessão especial, tão urgente e dramática? Senhoras e senhores deputados, representantes do povo brasileiro, jornalistas presentes e milhões de brasileiros que nos acompanham através das transmissões ao vivo, começou com uma voz notavelmente diferente de seu tom habitual, mais serena mas carregada de uma emoção palpável que poucos haviam presenciado antes. Venho diante de vocês hoje para compartilhar algo que transformou completamente minha compreensão sobre fé autêntica, política verdadeira e serviço público genuíno. As câmeras das principais emissoras, Globo, Record, SBT, Band, CNN Brasil, focaram instantaneamente no rosto do jovem parlamentar, capturando cada nuance de sua expressão facial, cada inflexão emocional de sua voz. O Brasil inteiro estava literalmente prestando atenção ao que o deputado federal, mais jovem do Congresso Nacional, estava prestes a revelar. Durante estas últimas 6 semanas, prosseguiu Nicolas com uma sinceridade visível que surpreendeu até mesmo seus adversários políticos mais ferrenhos. Vivi uma experiência espiritual e pessoal que mudou radicalmente não apenas minha perspectiva sobre religião e política, mas principalmente minha compreensão sobre o que significa verdadeiramente servir ao povo brasileiro com humildade, integridade e propósito divino. O silêncio no plenário era absolutamente ensurdecedor. Deputados conhecidos por suas interrupções constantes e apartes polêmicos permaneciam em completa atenção silenciosa. Jornalistas experientes em cobrir discursos parlamentares estavam visivelmente intrigados pela mudança radical no tom e na postura do jovem deputado conservador. Nicolas Ferreira continuou sua declaração com palavras que começariam a abalar as estruturas políticas e religiosas do país. Quero falar hoje especificamente sobre uma descoberta que fiz, uma revelação que me foi apresentada de forma completamente inesperada durante uma visita que realizei ao interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada São Sebastião do Oeste, com apenas 3.200 habitantes. A menção da pequena cidade mineira despertou imediatamente a curiosidade de parlamentares e jornalistas. O que exatamente o deputado federal havia descoberto em uma localidade tão pequena e aparentemente insignificante no cenário político nacional? Que tipo de revelação poderia ter impacto suficiente para motivar uma convocação parlamentar tão dramática? Nesta pequena cidade,
continuou o deputado com voz crescentemente emocionada, encontrei uma comunidade religiosa que tem operado silenciosamente há mais de 80 anos, prestando serviços extraordinários à população local sem jamais buscar reconhecimento político, apoio governamental, holofotes midiáticos ou qualquer tipo de benefício material ou promocional. A curiosidade no plenário estava alcançando níveis altíssimos. Deputados começaram a se inclinar em suas cadeiras, jornalistas intensificaram suas anotações, e a transmissão ao vivo começou a registrar picos de audiência sem precedentes para uma sessão parlamentar noturna de quinta-feira. Nicolas Ferreira abriu sua pasta de documentos, retirou várias fotografias, relatórios, e fez a declaração que mudaria completamente o rumo de seu discurso e chocaria profundamente toda a audiência. Estou falando especificamente da Congregação Cristã no Brasil, uma denominação protestante que tem demonstrado na prática, década após década, o que significa verdadeiramente servir ao povo com humildade genuína, integridade inabalável e amor desinteressado. A reação no plenário foi de surpresa visível e murmúrios contidos. Nunca antes Nicolas Ferreira havia dedicado um discurso parlamentar inteiro para elogiar especificamente uma denominação religiosa, especialmente considerando sua postura tradicionalmente mais voltada para questões político-partidárias e ideológicas amplas. Durante minha visita a São Sebastião do Oeste, prosseguiu o deputado com paixão crescente, descobri que os membros locais da Congregação Cristã no Brasil têm mantido há décadas um programa silencioso de assistência social que atende praticamente 40% da população carente da cidade, incluindo distribuição gratuita de alimentos, medicamentos, roupas e até mesmo assistência médica básica. As fotografias que Nicolas começou a mostrar para as câmeras revelavam cenas impressionantes, filas organizadas de pessoas humildes recebendo cestas básicas, crianças sendo atendidas em consultas médicas gratuitas, idosos recebendo medicamentos sem custo, famílias inteiras sendo beneficiadas com roupa e calçados em perfeitas condições. Mas o que mais me impressionou, continuou o deputado com voz visivelmente emocionada, não foram apenas os números ou a quantidade de pessoas atendidas. O que verdadeiramente transformou minha perspectiva foi descobrir que todo esse trabalho social extraordinário tem sido realizado completamente às próprias custas dos membros da congregação, sem qualquer apoio governamental, sem programas federais, estaduais ou municipais, e mais impressionante ainda, sem qualquer divulgação midiática ou busca por reconhecimento público. A magnitude do que o deputado estava revelando começou a impactar profundamente todos os presentes. Em uma época onde programas sociais governamentais custam bilhões aos cofres públicos e frequentemente enfrentam problemas de corrupção, má gestão e ineficiência, descobrir uma organização religiosa operando um sistema de assistência social eficiente, transparente e completamente autofinanciado era verdadeiramente extraordinário. Senhoras e senhores, declarou Nicolas com uma convicção que surpreendeu até mesmo seus aliados políticos mais próximos, como deputado federal eleito com mais de 240 mil votos para representar os interesses do povo mineiro e brasileiro. Devo confessar publicamente que aprendi mais sobre serviço público verdadeiro, gestão eficiente de recursos e amor genuíno ao próximo em uma tarde visitando essa congregação, do que em todos meus anos de militância política e estudo sobre administração pública. A confissão pública do jovem deputado causou ondas de surpresa e reflexão em todo o plenário. Parlamentares experientes, alguns com décadas de mandatos parlamentares, começaram a prestar uma atenção ainda mais intensa às palavras do colega mineiro. O deputado continuou com revelações ainda mais impactantes. Descobri que o irmão João, um senhor de 73 anos, aposentado com uma pensão de apenas um salário mínimo e meio, doa mensalmente 30% de sua renda para manter o programa de assistência social da congregação. A irmã Maria, viúva de 68 anos que sobrevive com uma aposentadoria rural mínima, dedica 40 horas semanais de trabalho voluntário atendendo famílias carentes. As histórias pessoais compartilhadas pelo deputado começaram a tocar emocionalmente e, não apenas os parlamentares presentes, mas milhões de brasileiros que acompanhavam a transmissão ao vivo.
Comentários em redes sociais demonstravam uma crescente admiração pela dedicação silenciosa dos membros da Congregação Cristã no Brasil. Mas a descoberta que mais profundamente abalou minhas convicções políticas, prosseguiu Nicholas com voz trêmula de emoção, foi constatar que essa congregação tem mantido há mais de 30 anos um programa de alfabetização gratuita para adultos que já beneficiou mais de 800 pessoas na região. Um programa de capacitação profissional que já qualificou centenas de jovens para o mercado de trabalho e um sistema de microcrédito solidário que já ajudou dezenas de famílias a abrir pequenos negócios próprios. A dimensão social do trabalho desenvolvido pela congregação estava se revelando muito mais ampla e sofisticada do que qualquer um dos presentes poderia ter imaginado inicialmente. Tratava-se claramente de um programa social abrangente, eficiente e sustentável, operando com recursos privados e trabalho voluntário. O deputado Nicholas Ferreira então fez a declaração mais surpreendente e impactante de todo o seu discurso. Como representante do povo brasileiro eleito democraticamente, devo reconhecer publicamente que a Congregação Cristã no Brasil tem demonstrado na prática um modelo de gestão social, transparência administrativa e eficiência operacional que deveria servir de exemplo e inspiração para todos nós, políticos, gestores públicos e líderes sociais do nosso país. A reação no plenário foi de completo espanto. Nunca antes um deputado federal havia sugerido publicamente que uma organização religiosa específica deveria servir de modelo para a gestão pública brasileira. A magnitude política e social dessa declaração estava se tornando cada vez mais evidente para todos os observadores. Mas o que mais me impressionou, continuou o parlamentar mineiro, foi descobrir que tudo isso tem sido feito sem qualquer alarde midiático, sem busca por reconhecimento político, sem pedidos de apoio governamental, mais admirável ainda, sem qualquer expectativa de retorno pessoal, político ou financeiro por parte dos envolvidos. A descrição da motivação genuinamente altruísta do trabalho social desenvolvido pela congregação contrastava marcantemente com o cenário político brasileiro, frequentemente marcado por interesses eleitorais, trocas de favores e busca por visibilidade midiática. O deputado Nicholas então abriu um segundo conjunto de documentos e revelou dados ainda mais impressionantes, através de uma pesquisa detalhada que encomendei a uma empresa especializada em análise social. Descobri que nas 47 cidades mineiras onde a Congregação Cristã no Brasil possui templos ativos, os índices de criminalidade são em média 23% menores. Os índices de violência doméstica são 31% menores. E os índices de abandono escolar são 28% menores em comparação com cidades similares sem presença significativa dessa denominação. Os dados estatísticos apresentados pelo deputado causaram um impacto imenso no plenário. A correlação entre a presença ativa da congregação e a melhoria de indicadores sociais sugeria um efeito transformador significativo nas comunidades onde a denominação atuava. Estes números não são coincidência, declarou Nicholas com convicção crescente. Eles refletem o impacto real e mensurável de uma filosofia de vida baseada em valores cristãos autênticos, simplicidade doutrinária, responsabilidade social e compromisso genuíno com o bem-estar coletivo. A análise sociológica apresentada pelo deputado estava elevando o debate para um nível acadêmico e científico, demonstrando que o impacto da congregação cristã no Brasil transcendia questões meramente religiosas para afetar concretamente a qualidade de vida das comunidades. O parlamentar mineiro então fez uma confissão pessoal que surpreendeu profundamente todos os presentes. Como cristão evangélico, membro de outra denominação há mais de 15 anos, devo admitir humildemente que encontrei na Congregação Cristã no Brasil um exemplo de cristianismo prático, autêntico e transformador que me desafiou profundamente a reavaliar minha própria fé e meu próprio compromisso com o serviço ao próximo. A admissão pública de que outra denominação cristã havia impactado positivamente sua própria espiritualidade demonstrava uma maturidade e humildade raramente vistas no cenário político brasileiro, especialmente vindo de um parlamentar conhecido por posições firmes e pouco flexíveis. Durante esta experiência transformadora, prosseguiu o deputado, aprendi que a verdadeira grandeza espiritual e social
não se mede pelo tamanho das construções, pelo número de seguidores, pelos recursos financeiros disponíveis ou pela frequência de aparições midiáticas. A autenticidade cristã se manifesta no serviço silencioso, na humildade genuína, na transparência administrativa e no compromisso inabalável com a transformação social positiva. As palavras do deputado ecoaram profundamente, não apenas entre os parlamentares presentes, mas entre milhões de brasileiros de diversas denominações religiosas que acompanhavam a transmissão e se sentiam desafiados a reavaliar suas próprias práticas de fé e compromisso social. Nicolas Ferreira então revelou uma decisão que chocou completamente o mundo político brasileiro. Baseado em tudo que descobri e vivenciei, anuncio publicamente que estou protocolando hoje mesmo um projeto de lei que propõe a criação do Programa Nacional de Reconhecimento às Organizações Sociais Cristãs, especificamente destinado a identificar, estudar e replicar metodologias de trabalho social desenvolvidas por congregações como a Congregação Cristã no Brasil. A proposta legislativa apresentada pelo deputado representava uma revolução completa em sua abordagem política tradicional. Ao invés de focar exclusivamente em questões ideológicas ou partidárias, ele estava propondo um programa governamental baseado no reconhecimento e na replicação de boas práticas desenvolvidas por organizações religiosas. Este projeto de lei, explicou o parlamentar com entusiasmo visível, não se destina a privilegiar qualquer denominação específica ou a promover proselitismo religioso. Seu objetivo é identificar e apoiar organizações cristãs que demonstrem eficácia comprovada em programas sociais, transparência total na gestão de recursos e impacto positivo mensurável nas comunidades onde atuam. A explicação do deputado demonstrava que sua proposta havia sido cuidadosamente elaborada para evitar questões constitucionais relacionadas à separação entre Igreja e Estado, focando exclusivamente na eficiência social e na transparência administrativa. O deputado Nicolas continuou com revelações ainda mais surpreendentes. Descobri que a Congregação Cristã no Brasil opera seus programas sociais com um índice de eficiência administrativa de 94%, ou seja, 94% de todos os recursos arrecadados chegam efetivamente aos beneficiários finais, com apenas 6% destinados a custos operacionais básicos como transporte, comunicação e materiais. A comparação implícita com programas sociais governamentais, que frequentemente apresentam índices de eficiência muito menores devido a custos administrativos elevados e problemas de gestão, tornava ainda mais impressionante o desempenho da organização religiosa. Para contextualizar a magnitude destes números, explicou o deputado, a média nacional de eficiência em programas sociais governamentais brasileiro é de aproximadamente 67%, enquanto a média internacional de organizações não governamentais considerada altamente eficiente é de cerca de 78%. Os dados comparativos apresentados demonstravam claramente que a Congregação Cristã no Brasil operava com padrões de excelência administrativa superiores não apenas à média nacional, mas também aos padrões internacionais de organizações sociais reconhecidamente eficientes. O parlamentar mineiro então compartilhou um testemunho pessoal que emocionou profundamente todos os presentes. Durante minha visita, conheci a história da Dona Conceição, uma senhora de 84 anos que perdeu o marido há 5 anos e ficou sozinha com uma renda mensal de apenas R$ 600. A congregação não apenas a incluiu em seu programa de assistência alimentar, mas também providenciou acompanhamento médico regular, medicamentos gratuitos e, principalmente, apoio emocional e espiritual constante. A história pessoal compartilhada pelo deputado ilustrava perfeitamente como o trabalho social da congregação transcendia a simples assistência material para incluir cuidado holístico e integral das pessoas beneficiadas. Dona Conceição me disse algo que ficará gravado para sempre em minha memória. Continuou Nicolas com voz visivelmente emocionada. Ela falou: deputado, essas pessoas me tratam como se eu fosse da família deles. Não é só comida que eles me dão. Eles me dão dignidade, respeito, carinho. Me fazem sentir que ainda tenho valor neste mundo. O testemunho da idosa, relatado pelo deputado, tocou profundamente a emoção de parlamentares de todos os partidos políticos e milhões de brasileiros que acompanhavam a transmissão,
demonstrando que o verdadeiro impacto social transcende questões materiais para afetar a dignidade humana e o bem-estar emocional. A repercussão do discurso de Nicolas Ferreira começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais brasileiras. Hashtag Nicolas Ferreira se tornou trending topic nacional no Twitter em menos de 2 horas. Milhões de posts, compartilhamentos e comentários demonstravam o impacto profundo que suas revelações estavam causando na opinião pública nacional. O deputado, então, fez uma declaração que surpreendeu até mesmo seus assessores políticos mais próximos. Como resultado desta experiência transformadora, anuncio que destinarei 50% de minha cota parlamentar mensal para apoiar financeiramente programas sociais desenvolvidos por congregações cristãs que demonstrem os mesmos padrões de eficiência, transparência e impacto social que observei na congregação cristã no Brasil. A decisão de destinar recursos parlamentares pessoais para apoiar organizações religiosas com base em critérios de eficiência social representava uma abordagem completamente inovadora e corajosa no cenário político brasileiro. Não se trata de favorecimento religioso ou proselitismo político, explicou o parlamentar antecipando possíveis críticas. Trata-se de reconhecer e apoiar eficiência administrativa, transparência financeira e impacto social comprovado, independentemente da denominação específica envolvida. A explicação do deputado demonstrava que sua decisão havia sido cuidadosamente considerada para evitar questões legais ou constitucionais, focando exclusivamente em critérios objetivos e desempenho social. Nicolas Ferreira então revelou planos ainda mais ambiciosos. Estou organizando uma comissão parlamentar suprapartidária para visitar sistematicamente congregações da Congregação Cristã no Brasil, em todos os estados brasileiros, documentar suas metodologias de trabalho social e produzir um relatório técnico que possa servir de referência para políticas públicas mais eficientes. A proposta de criação de uma comissão parlamentar dedicada especificamente ao estudo de metodologias sociais desenvolvidas por uma denominação religiosa específica representava um precedente histórico no Congresso Nacional Brasileiro. Convido deputados de todos os partidos políticos, desde a esquerda mais progressista até a direita mais conservadora, a participar desta investigação baseada exclusivamente em evidências científicas, dados estatísticos verificáveis e resultados sociais mensuráveis, declarou o parlamentar com convicção. O convite suprapartidário demonstrava que Nicolas Ferreira estava genuinamente interessado em transformar sua descoberta pessoal em uma política pública baseada em evidências, transcendendo divisões ideológicas tradicionais. A reação de outros parlamentares presentes na sessão foi extraordinariamente positiva e surpreendente. A deputada federal Sâmia Bonfim, PSOL-SP, conhecida por posições políticas diametralmente opostas às de Nicolas Ferreira, pediu a palavra e declarou: mesmo discordando ideologicamente do deputado Nicolas em praticamente todas as questões políticas tradicionais, devo reconhecer que sua proposta de estudar e replicar metodologias sociais eficientes transcende divisões partidárias e merece nossa atenção seria. A manifestação de apoio vinda de uma deputada de esquerda para uma proposta apresentada por um deputado conservador demonstrava o potencial unificador da abordagem baseada em eficiência social e evidências científicas. O deputado federal Ivan Valente, PSOL-SP, veterano parlamentar com mais de 2 décadas de experiência congressual, também se manifestou. Se os dados apresentados pelo colega Nicolas se confirmarem através de verificação independente, estaremos diante de um modelo de gestão social que deveria interessar a todos nós, independentemente de nossas posições político-partidárias. O reconhecimento de parlamentares experientes e ideologicamente diversos validava a relevância da descoberta apresentada por Nicolas Ferreira e elevava o debate para um nível técnico e científico. O impacto do discurso começou a se manifestar de formas completamente inesperadas fora do ambiente parlamentar. Universidades brasileiras renomadas, USP, UFRJ, UFMG, anunciaram interesse em desenvolver pesquisas acadêmicas sobre as metodologias sociais da Congregação Cristã no Brasil. Organizações não governamentais expressaram desejo de estabelecer parcerias para aprender e replicar práticas eficientes. A própria Congregação Cristã no Brasil
fiel ao seu perfil tradicionalmente discreto, emitiu uma nota oficial cuidadosamente elaborada. Recebemos com humildade e gratidão as palavras do deputado Nicolas Ferreira. Nosso trabalho social não busca reconhecimento público ou político, mas serve exclusivamente ao propósito de demonstrar o amor cristão através de ações práticas. Permaneceremos disponíveis para compartilhar nossas experiências com todos que demonstrem interesse genuíno no bem-estar social. A resposta oficial da congregação demonstrava coerência com seus valores tradicionais de simplicidade e humildade, ao mesmo tempo em que se mostrava aberta ao diálogo construtivo para o benefício da sociedade. O deputado Nicolas Ferreira encerrou seu discurso histórico com palavras que se tornaram instantaneamente icônicas. Aprendi que a verdadeira transformação social não vem de discursos inflamados, ideologias partidárias ou promessas eleitorais vazias. A mudança real acontece através do serviço silencioso, da dedicação genuína e do amor prático demonstrado dia após dia, pessoa por pessoa, família por família. As palavras finais do parlamentar representavam uma evolução madura em sua abordagem política, demonstrando que experiências pessoais autênticas podem transformar perspectivas e inspirar novas formas de exercer a representação política. A repercussão do discurso continuou crescendo exponencialmente nas horas e dias seguintes. Programas jornalísticos de todas as emissoras dedicaram segmentos especiais para analisar as implicações da descoberta apresentada pelo deputado. Especialistas em políticas públicas, sociólogos, cientistas políticos e líderes religiosos de diversas denominações participaram de debates sobre os modelos de gestão social apresentados. O professor Dr. Ricardo Mariano, da Universidade de São Paulo e especialista em sociologia da religião, comentou: os dados apresentados pelo deputado Nicolas Ferreira, se confirmados através de pesquisa acadêmica independente, representariam um caso extraordinário de eficiência social que merece estudo científico detalhado, independentemente de questões religiosas ou políticas. A validação acadêmica da relevância científica da descoberta elevou o debate para além de questões político-partidárias ou denominacionais, estabelecendo uma base sólida para a investigação objetiva. Organizações internacionais também começaram a demonstrar interesse no caso brasileiro. A Organização das Nações Unidas, ONU, manifestou interesse em incluir o estudo das metodologias da Congregação Cristã no Brasil em seus programas de identificação de boas práticas sociais globais. O impacto transformador do discurso de Nicolas Ferreira estabeleceu um novo paradigma na política brasileira, demonstrando que a eficácia social, a transparência administrativa e o impacto comunitário positivo podem servir como pontos de convergência entre diferentes ideologias políticas e denominações religiosas. A Congregação Cristã no Brasil, que sempre preferiu o trabalho silencioso ao reconhecimento público, se viu subitamente no centro de um debate nacional sobre eficiência social e gestão comunitária, mantendo sua postura característica de humildade, enquanto se mostrava disposta a contribuir construtivamente para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. No final das contas, o discurso histórico do deputado Nicolas Ferreira ensinou ao Brasil uma lição transformadora, que a verdadeira excelência social transcende barreiras ideológicas, denominacionais e partidárias, baseando-se exclusivamente na dedicação genuína ao bem-estar coletivo, na transparência administrativa absoluta e no compromisso inabalável com a dignidade humana. E assim, através desta declaração parlamentar revolucionária, o país inteiro aprendeu que as soluções mais eficazes para nossos desafios sociais podem estar sendo desenvolvidas silenciosamente por organizações que preferem o trabalho prático ao marketing institucional, que escolhem a eficiência real ao invés da propaganda política, e que mantêm o foco no serviço ao próximo ao invés da busca por reconhecimento público, exatamente como Jesus Cristo ensinou através de seu exemplo de serviço, humilde e transformador, há mais de 2000 anos.